uma milionária convidou sua empregada para a festa de aniversário com a intenção de humilhá-la. Mas, quando a empregada chegou, todos ficaram surpresos. Valentina tinha tudo. E quando eu digo tudo, quero dizer mesmo tudo. Ela vivia numa casa tão grande que às vezes esquecia em qual andar estava. Havia empregados à disposição o tempo todo e carros importados na garagem. Seus pais, que eram empresários poderosos, tinham acumulado uma fortuna ao longo dos anos. Mas o modo como isso aconteceu nunca foi algo comentado nas reuniões de família ou nas festas chiques que eles promoviam. Diziam que eles tomavam decisões frias e precisas, do tipo que não leva em conta sentimentos. O importante era sempre o lucro, o sucesso, o status, tudo isso somado para construir o império que sustentava a vida cheia de luxo em que Valentina estava imersa. Ela cresceu aprendendo que tudo tinha um preço e que a maneira de avaliar as pessoas era pelo que elas tinham e não pelo que elas eram. Desde cedo, Valentina entendeu como usar sua posição privilegiada para conseguir o que queria e, mais do que isso, como usar as pessoas ao seu redor como peças de um jogo onde ela sempre sairia ganhando. Claro que, aos olhos dos outros, ela era a garota rica e bonita que tinha uma vida perfeita. Mas, dentro dela, algo parecia incompleto. Sabe quando se come uma refeição cara, num restaurante chique, e, por mais impressionante que seja, ainda dá a sensação de que faltou algo? Valentina vivia assim. Ela tinha um quarto cheio de roupas e sapatos de marcas famosas, frequentava festas exclusivas, viajava para o exterior nas férias e estava cercada de amigos que, na verdade, só estavam ali pela influência que ela e a família exerciam. O problema era que, quando ela fechava a porta do quarto e ficava sozinha, aquele vazio voltava. No fundo, ela se sentia presa. Mas não sabia exatamente do que. A única coisa que sabia era que, para ela, a sensação de controle trazia um alívio, ainda que fosse por pouco tempo. Manipular as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que dependiam dela, era uma das formas que encontrava para lidar com o desconforto de sua própria vida. E, nesse cenário, Cecília era a vítima perfeita. Cecília era a empregada que trabalhava na casa de Valentina. Mas não era só uma empregada qualquer, ela estava ali desde muito nova e sabia mais sobre aquela casa do que qualquer um dos moradores. Aos 30 anos, Cecília era uma mulher simples, de sorriso fácil e gestos gentis. Tinha uma beleza natural que chamava a atenção, mesmo sem os vestidos caros e as joias extravagantes que Valentina usava. Ela morava em um bairro simples e tinha uma vida modesta, mas estava sempre sorrindo, parecia estar sempre em paz. Diferente de Valentina, ela parecia ser feliz de verdade. Talvez esse fosse o motivo pelo qual a presença de Cecília incomodava tanto. Cecília era a primeira pessoa que Valentina via ao acordar e a última antes de dormir. Cecília sempre tinha um bom dia ou uma boa noite na ponta da língua, sempre com aquele sorriso tranquilo no rosto, como se o mundo fosse um lugar melhor do que Valentina acreditava que fosse. E isso mexia com ela. Como alguém que tinha tão pouco conseguia ser tão feliz? Era algo que Valentina simplesmente não conseguia entender. Na cabeça dela, felicidade e sucesso estavam ligados a poder e status. Mas ali estava Cecília, vivendo uma vida sem luxo, sem grandes posses, e ainda assim transmitindo uma felicidade genuína, que deixava Valentina desconcertada. O contraste entre as duas era quase cômico. De um lado, Valentina, a rica e glamourosa herdeira, que se sentia vazia por dentro, e do outro, Cecília, a empregada que tinha praticamente nada e, ainda assim, parecia ter tudo. E quanto mais Valentina pensava nisso, mais crescia dentro dela uma espécie de rancor. Mas não era um rancor comum. Era misturado com uma certa inveja. Sim, Valentina invejava Cecília. Invejava a paz que aquela mulher parecia carregar consigo. A ideia de que alguém como Cecília poderia se sentir mais realizada que ela era simplesmente insuportável. Foi então que, em meio a esses sentimentos confusos, Valentina começou a elaborar uma ideia. Ela queria provar que a vida perfeita de Cecília não era tão perfeita assim. Queria mostrar a ela, e a todos, que Cecília, por mais feliz que fosse, ainda estava em uma posição inferior. Ela não merecia ser admirada.
Merecia ser lembrada de seu lugar, e quem melhor para fazer isso do que a própria Valentina? E foi assim que Valentina começou a bolar um plano para a festa de seu aniversário. Ela pensou em cada detalhe, considerando cada movimento, cada palavra, para garantir que Cecília fosse o centro das atenções. Mas não de uma forma agradável. Ela seria o centro das atenções para que todos rissem dela, para que ela fosse lembrada de que, por mais feliz que parecesse, ainda era apenas uma empregada. Valentina sabia que seus amigos, a elite que frequentava suas festas, adoravam qualquer tipo de diversão, especialmente às custas de quem estava abaixo deles. E ela se sentia satisfeita em imaginar como Cecília reagiria ao ser alvo das risadas e dos olhares de desprezo. Talvez, finalmente, Cecília entendesse que a felicidade que sentia não era real e que sua posição no mundo era insignificante. Assim que decidiu isso, Valentina começou a se divertir com o processo. A escolha do vestido foi o primeiro passo. Ela sabia que a roupa certa faria toda a diferença e estava determinada a encontrar algo que fosse o oposto de discreto. Chamativo era a palavra que ela tinha em mente. Cecília era bem magra e baixinha, então o ideal seria escolher algo tão largo que Cecília pareceria uma criança perdida na roupa. Na manhã em que foi a uma loja para escolher o vestido, Valentina tinha um sorriso de alguém que preparava uma pegadinha. Após um tempo procurando, encontrou um vestido verde com babados espalhafatosos. O tom era tão forte que seria impossível passar despercebido. Além disso, o vestido era várias numerações acima do tamanho de Cecília, então o caimento ficaria estranho de propósito. Esse era exatamente o tipo de peça que Valentina queria. Quando viu o vestido, já imaginava Cecília desfilando com ele entre os convidados, todos rindo, apontando, sem nem tentarem disfarçar o deboche. Valentina sabia que Cecília nunca questionaria. Afinal, era uma ordem direta. E claro que ela faria Cecília acreditar que aquilo era uma espécie de presente ou um favor. Isso tornaria tudo ainda mais divertido. Valentina já se imaginava explicando aos convidados o quanto estava sendo generosa em deixar que sua humilde empregada participasse de um evento tão importante. Ela tinha toda a intenção de fazer Cecília parecer alguém que estava fora de lugar, uma intrusa. Alguns dias antes da festa, Valentina chamou Cecília na sala de estar. Ela se preparou para ser o mais gentil possível, usando um tom que beirava a falsidade. Sorriu como se fosse oferecer o melhor presente do mundo, o que, na verdade, era apenas mais uma parte de seu plano. Cecília, começou Valentina, este ano quero fazer algo especial para o meu aniversário. Decidi que você merece estar lá como minha convidada. Cecília olhou, surpresa. Não parecia saber como reagir. Por um instante, Valentina até pensou que talvez a empregada fosse negar, mas Cecília acabou agradecendo com um sorriso tímido e hesitante. Era claro que a surpresa da empregada era real. Para ela, isso era um gesto inesperado, e talvez até um pouco estranho. Valentina então tirou uma caixa de presente de dentro do armário e entregou a Cecília, fingindo que aquele presente era uma expressão de carinho. Escolhi pessoalmente para você. Quero que use esse vestido na festa. Cecília abriu a caixa e não conseguiu esconder o espanto. O vestido era exagerado, chamativo demais, nada parecido com o que estava acostumada a usar. Ela olhou de novo para Valentina, como se quisesse confirmar que aquilo não era uma brincadeira. Mas Valentina continuava com o mesmo sorriso forçado, e Cecília, sem entender o que realmente estava por trás daquele convite, apenas sorriu e agradeceu. Nos dias seguintes, Valentina se divertia com os preparativos. A lista de convidados era extensa, composta pelas figuras mais influentes da cidade, empresários, políticos, celebridades. Ela queria que todos vissem a humilhação de Cecília e que comentassem a cena por semanas. Ela se preparou para esse momento como nunca, planejando como apresentaria Cecília aos convidados, quais palavras usaria para fazer com que ela parecesse uma garota de sorte por estar ali. A expectativa de Valentina era ver o constrangimento de Cecília crescer ao longo da noite, enquanto as pessoas a olhassem, talvez rindo, talvez comentando entre sussurros. O mais importante para Valentina era que todos soubessem que ela, Valentina, estava no controle,
que era capaz de transformar qualquer situação em um espetáculo de sua própria criação. Ela queria mostrar o quanto era generosa, ao permitir que alguém tão simples participasse de um evento de elite. Para ela, isso reforçaria a diferença entre suas vidas, uma herdeira rica e poderosa, e a outra, a empregada, deslocada e desajeitada. Na véspera do aniversário, Valentina observava a casa em preparação, sentindo que cada detalhe estava se encaixando perfeitamente. Flores exóticas decoravam o salão principal, e garçons bem vestidos praticavam o serviço impecável que seria oferecido. Cada detalhe reforçava o contraste entre o luxo que ela representava e a simplicidade que Cecília carregava. Em sua mente, Valentina imaginava a festa perfeita, onde, ao final, os convidados teriam na memória a cena da empregada deslocada, com seu vestido ridículo, tentando se misturar com a alta sociedade. Era esse o tipo de satisfação que ela esperava. Na manhã do dia da festa, Valentina acordou cedo. Ela estava ansiosa para garantir que tudo saísse conforme o planejado. Conferiu a iluminação, o sistema de som, a disposição das mesas, tudo precisava estar perfeito para dar o tom de requinte e exclusividade. Cada canto da casa foi decorado com luxo, como se a intenção fosse realmente impressionar. E, claro, Cecília, em seu vestido verde desajeitado, seria o toque final daquela grande noite. À medida que o horário da festa se aproximava, Valentina se arrumava no quarto, ansiosa e cheia de expectativa. Ela vestiu um modelo deslumbrante, com joias finas e maquiagem impecável, certa de que, ao lado dela, Cecília pareceria uma figura deslocada e sem graça. Quando chegou a hora, ela desceu as escadas e foi até a sala onde Cecília estava esperando. Ao ver a empregada com o vestido verde, Valentina teve que se segurar para não rir. Era ainda mais ridículo do que ela havia imaginado. O vestido pendia no corpo pequeno de Cecília, os babados exagerados faziam com que parecesse uma fantasia de mau gosto. Valentina olhou de cima a baixo e, com um sorriso, soltou uma frase que parecia elogio, mas tinha um tom de desprezo escondido. Você está perfeita, Cecília. Para Valentina, a festa estava apenas começando. O que ela não sabia é que, apesar de ter planejado tudo com tanto cuidado, o desfecho daquela noite seria muito diferente do que ela imaginava. A noite chegou, e a mansão à beira-mar estava completamente transformada. Luzes finamente penduradas decoravam o jardim, o barulho das ondas ao fundo acrescentava um toque elegante, e a brisa fresca da praia deixava o ar leve, como se a festa fosse um evento mágico. A propriedade estava repleta de flores exóticas e arranjos exuberantes, e cada detalhe parecia gritar luxo. Valentina tinha pensado em cada item da decoração para causar impacto, para que qualquer um que entrasse ali soubesse o quanto aquela noite era especial, para ela. Os convidados começaram a chegar, e a festa logo ficou cheia. Pessoas elegantes, em trajes impecáveis, sorriam e brindavam com taças de cristal. Risos e conversas animadas se misturavam com a música suave, criando um clima de glamour e descontração. Era impossível não notar o quão grandiosa era aquela festa, o tipo de evento que as pessoas comentam por semanas. Valentina desceu as escadas em um vestido deslumbrante, com uma confiança que dominava o ambiente. Os convidados a cumprimentavam com admiração, e ela os recebia como a grande anfitriã que se orgulhava de mostrar o que o dinheiro podia proporcionar. Sua presença era magnética, e ela sabia como aproveitar cada momento. Mas, ao contrário das outras festas, desta vez Valentina tinha algo diferente em mente. Ela não estava apenas celebrando seu aniversário, ela estava pronta para colocar seu plano em prática. E a peça central desse plano era Cecília. Cecília estava parada num canto, um tanto afastada dos outros, olhando a cena com um misto de admiração e desconforto. O vestido verde ridículo que Valentina havia escolhido fazia com que ela se destacasse de um jeito estranho, quase como se fosse uma peça deslocada naquela festa. O tecido largo e os babados chamativos não combinavam em nada com o estilo sofisticado dos convidados. Ela tentava disfarçar o embaraço, mas era visível que não se sentia à vontade. Valentina, por outro lado, fingia que tudo estava perfeito. Ela se aproximou de Cecília com um sorriso que parecia gentil, mas que, na verdade, escondia sua intenção. Pegando Cecília pelo braço, começou a levá-la de grupo em grupo,
apresentando-a como sua convidada especial. Os amigos de Valentina riam discretamente, trocando olhares de desprezo, mas sem disfarçar o estranhamento. Para eles, Cecília parecia um peixe fora d'água, e o vestido exagerado só piorava as coisas. Pessoal, essa é a Cecília, minha querida convidada de honra, dizia Valentina com um tom amistoso, mas carregado de sarcasmo. Os convidados sorriam, alguns com um ar de quem achava aquilo tudo uma grande piada. As pessoas faziam perguntas superficiais para Cecília, coisas que soavam mais como provocações do que como interesse genuíno. Que vestido interessante, Cecília! Parece tão único, dizia uma das convidadas, sem sequer tentar esconder o riso. Cecília, visivelmente desconfortável, respondia com breves palavras, tentando manter a postura e a dignidade. Ela sabia que não estava sendo recebida como uma verdadeira convidada, sentia-se mais como um alvo de piadas do que como uma amiga. Mas, mesmo assim, segurava firme a vergonha, mantendo a cabeça erguida e a voz calma. O que mais ela poderia fazer? Cecília sabia que não fazia parte daquele mundo, mas, naquele momento, tudo o que queria era sair dali o mais rápido possível. Valentina, porém, estava se divertindo. Era como se a festa tivesse sido organizada especialmente para esse momento, para essa pequena vingança pessoal. Cada vez que levava Cecília para outro grupo de convidados, ela notava os olhares de curiosidade e deboche e sorria, satisfeita. Em certo momento, um de seus amigos, conhecido por seu senso de humor ácido, disse algo que arrancou risadas de todos: "É muito bom ver como a Valentina é generosa, não é? Nem todo mundo convidaria alguém tão simples para uma festa assim." A frase foi dita em um tom leve, mas o sarcasmo era claro. Valentina fingia que não percebia, mas aquela era exatamente a reação que ela esperava. A cada risada, a cada olhar de desprezo, Valentina sentia que seu plano estava funcionando. Cecília, mesmo sem querer, estava se tornando o centro das atenções, do jeito exato que Valentina queria. Ela era uma peça fora do lugar naquela festa luxuosa, e todo mundo ali notava isso. Os convidados continuavam rindo, fazendo comentários sarcásticos sobre o vestido ou a simplicidade de Cecília, enquanto Valentina apenas observava com um olhar de satisfação. Enquanto o tempo passava, Cecília começou a se sentir ainda mais desconfortável. O peso dos olhares, das risadas e dos comentários maldosos estava começando a cansá-la. Ela queria sair dali, mas, ao mesmo tempo, sabia que não tinha outra opção além de ficar e suportar tudo com o máximo de dignidade que conseguisse. A cada palavra ácida, a cada risada disfarçada, Cecília sentia o constrangimento aumentar. Mas, apesar de tudo, manteve o controle, sem baixar a cabeça ou ceder às provocações. O salão estava lotado de gente rica e bem vestida, rindo, bebendo e se divertindo. Valentina circulava entre os convidados com sua convidada especial, Cecília, sua empregada, sempre ao lado. Ela tinha passado a noite toda arrastando Cecília de um grupo para outro, como se estivesse exibindo um troféu ou uma peça rara. Só que, em vez de um tratamento caloroso, o que Cecília recebia eram olhares de desprezo e risadas contidas. Cada vez que Valentina a apresentava, as pessoas olhavam para o vestido verde ridículo que ela usava e sorriam de canto, disfarçando a vontade de rir. Para eles, era um entretenimento inesperado. Em meio à multidão, Valentina avistou Daniel, um homem conhecido por sua postura dura e séria, um empresário tão frio e calculista quanto o próprio pai dela. Daniel e o pai de Valentina já tinham disputado diversos negócios, sempre de maneira impiedosa. O olhar de Daniel para Valentina era diferente do dos outros convidados. Enquanto todos estavam ali pela festa, pela comida e pelo clima de descontração, Daniel parecia enxergar além, como se visse algo que os outros não viam. Ele observou Valentina com um olhar analítico, que não demonstrava nenhuma intenção de rir ou de fazer parte do espetáculo que ela estava armando. Decidida a ignorar qualquer pessoa que pudesse atrapalhar seu plano, Valentina continuou a se divertir com a situação. Mas Daniel, com aquela expressão que misturava desprezo e desdém, se aproximou dela de uma maneira firme. Valentina, ao notar a aproximação, tentou disfarçar o incômodo com um sorriso que não alcançava os olhos. Sabia que Daniel era observador demais,
sempre em busca de uma fraqueza ou um ponto de vantagem. Quando ele finalmente se aproximou, foi direto ao ponto. Então, Valentina, disse ele com um tom que soava mais como uma acusação do que como uma saudação, é isso o que você chama de diversão? O comentário pegou Valentina de surpresa. Ela tentou sorrir, mas seu desconforto era evidente. Daniel não a olhava como os outros. Ele parecia compreender exatamente o que ela estava fazendo. Diversão? Valentina riu, fingindo despreocupação. Ora, Daniel, estamos aqui para celebrar, não? Não vejo por que questionar. Mas o sorriso dela não o convenceu. Daniel a encarava com um olhar duro, como se estivesse analisando cada palavra. Celebrar? Ele continuou, com um leve tom de ironia. Eu já vi muita coisa neste meio, mas transformar uma pessoa em motivo de piada na própria festa? Isso é diferente. Daniel olhou para Cecília por um instante, e seus olhos se suavizaram. Ele parecia incomodado, quase indignado. Valentina percebeu que ele não estava ali apenas para questioná-la. Ele parecia realmente preocupado com a situação. Valentina se virou para Cecília e, com um tom quase protetor, disse: "Ah, Cecília é como uma de nós. Eu só quis proporcionar uma noite diferente para ela. Veja bem, é um gesto de bondade." Mas, por mais que tentasse, suas palavras não soavam sinceras. Era como se houvesse algo de amargo em cada palavra que ela dizia. Daniel balançou a cabeça, parecendo cansado do teatro que ela estava montando. Ele a conhecia bem, e sabia exatamente que tipo de pessoa Valentina era. "Sabe, Valentina", disse ele, olhando diretamente em seus olhos, "nem sempre estar por cima significa vencer. Às vezes, os que estão no topo são os mais frágeis." Suas palavras eram afiadas, e Valentina sentiu cada uma delas como se fossem uma provocação. Ela, no entanto, se recusou a demonstrar fraqueza. Com um olhar firme e um sorriso disfarçado, respondeu: "Isso parece algo que alguém que não está no topo diria, Daniel." Sua voz era suave, mas carregada de veneno. Ela queria demonstrar que não se deixaria intimidar, especialmente por alguém que conhecia tão bem as fraquezas dos outros. Mas Daniel não recuou. Em vez disso, se aproximou ainda mais, quase sussurrando: "Só porque você não sente, não significa que outros também não sintam." Ele olhou para Cecília novamente, e Valentina notou que havia uma empatia verdadeira em seu olhar. Aquilo a incomodou profundamente, como se estivesse vendo algo que não queria admitir. Antes que ela pudesse responder, uma presença ao lado de Cecília chamou a atenção de todos. Gustavo, o filantropo influente e respeitado, havia se aproximado de Cecília, sorrindo de uma forma calorosa e genuína. Ele parecia ignorar completamente o ambiente desconfortável, tratando-a como se ela fosse uma amiga antiga. Gustavo começou a conversar com Cecília de maneira tão natural que até Valentina ficou sem palavras. A atenção dos convidados começou a se voltar para Gustavo e Cecília. Gustavo tinha esse poder, onde quer que ele fosse, as pessoas prestavam atenção, e sua influência era inquestionável. Os sorrisos sarcásticos e as risadas maldosas dos convidados foram, aos poucos, se transformando em expressões de curiosidade e respeito. Valentina observava a cena, sem saber o que pensar. O desconforto começava a invadir seu rosto, e ela tentou manter a compostura, embora estivesse perplexa. Como assim Gustavo estava ali, tratando Cecília como se ela fosse alguém importante? Ela sentia como se tivesse perdido o controle, e a frustração aumentava a cada minuto. Gustavo então ergueu a voz, pedindo a atenção de todos. Ele não precisava gritar, sua presença já era o suficiente para que o silêncio tomasse conta do ambiente. Todos observavam com expectativa, enquanto Valentina, desconcertada, tentava entender o que estava acontecendo. Ela ainda estava sob o efeito das palavras afiadas de Daniel, mas agora algo maior estava prestes a acontecer. Com um sorriso amigável e uma expressão serena, Gustavo olhou para Cecília e disse: "Estou muito feliz de poder anunciar algo que muita gente talvez não saiba." Valentina sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Gustavo ergueu a taça de vinho com um sorriso caloroso e chamou a atenção de todos ao redor.
O salão, que até então estava repleto de risadas e conversas, foi aos poucos se silenciando. As pessoas começaram a parar o que estavam fazendo, curiosas com o que Gustavo tinha a dizer. Afinal, ele era uma figura respeitada, alguém que raramente se pronunciava em público sem uma boa razão. O sorriso dele era tranquilo, quase como se estivesse ali para fazer um anúncio importante. E de fato, estava. Aos poucos, o burburinho foi diminuindo, até que todos no salão prestavam atenção apenas nele. Valentina, que assistia a cena com uma expressão cada vez mais tensa, não entendia o que Gustavo estava planejando. Ela tinha preparado aquela noite com todos os detalhes, e agora parecia que o controle estava escapando de suas mãos. Gustavo lançou um olhar carinhoso para Cecília, que ainda estava ali, um pouco afastada, e a chamou para se aproximar. Cecília, querida, venha cá, disse Gustavo com um tom amistoso. Cecília, visivelmente confusa, hesitou por um instante antes de dar alguns passos à frente. Era evidente que ela não sabia o que estava acontecendo, mas a forma como Gustavo a olhava, com respeito e admiração, trouxe um pouco de conforto. Quando chegou ao lado dele, Gustavo pousou uma mão leve em seu ombro, um gesto de afeto que surpreendeu a todos, especialmente Valentina. A essa altura, muitos já cochichavam baixinho. Todos queriam entender o que estava acontecendo. Por que Gustavo, um dos empresários mais influentes do país, estava dando tanta atenção para a empregada de Valentina? Em um evento tão sofisticado, ninguém jamais esperaria que uma pessoa como Cecília se tornasse o centro das atenções. Valentina, por outro lado, tentava disfarçar o desconforto, mantendo um sorriso congelado no rosto enquanto o coração batia rápido. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. Gustavo olhou para os convidados e começou a falar, com uma voz clara e serena. Quero aproveitar essa noite para compartilhar algo especial com todos vocês. Cecília, ele disse, fazendo uma pausa, é uma pessoa extraordinária, alguém que poucos aqui realmente conhecem. Os olhares de surpresa e curiosidade tomaram conta dos convidados. Valentina sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. O que ele queria dizer? Por muitos anos continuou Gustavo, ainda com aquele tom calmo, houve uma pessoa que, anonimamente, fez doações generosas para causas sociais, alguém que nunca quis receber crédito ou reconhecimento, alguém que acreditava que o bem deveria ser feito sem esperar nada em troca. Ele fez uma breve pausa, deixando suas palavras ecoarem pelo salão. Os convidados se entreolhavam, incrédulos. Essa era uma notícia completamente inesperada. Gustavo continuou, olhando para Cecília com um orgulho visível. Essa pessoa é conhecida como a Anja Desconhecida. Ele sorriu e, então, afirmou, e essa pessoa é ninguém menos que a Cecília. Um silêncio atônito tomou conta do salão. Por um momento, ninguém pareceu acreditar no que acabará de ouvir. A empregada de Valentina? A mesma pessoa que todos haviam olhado com desdém e desprezo? O mesmo rosto que eles haviam visto como nada mais que uma figurante na festa agora era revelado como uma filantropa secreta, uma mulher que, discretamente, dedicou sua vida a ajudar aqueles que mais precisavam. Valentina ficou estática, completamente atordoada. Seu plano, que tinha sido cuidadosamente arquitetado para fazer de Cecília o alvo das risadas e humilhações, agora havia se desmoronado de uma maneira que ela jamais poderia prever. Os olhares que antes eram de escárnio e zombaria se transformaram rapidamente em expressões de respeito e admiração. E, em um instante, a empregada que deveria ser o motivo de chacota se tornava o ponto mais nobre daquela festa. Gustavo prosseguiu, parecendo aproveitar a atenção de todos para dar ainda mais contexto ao que ele acabará de revelar. Cecília é uma mulher que poderia ter escolhido uma vida muito diferente. Ela poderia estar ao nosso lado, vestida com as melhores roupas, vivendo em uma casa confortável. Mas, em vez disso, ela escolheu viver de forma simples, sem nunca buscar reconhecimento, sem nunca pedir nada em troca. Tudo o que ela fez foi por acreditar que o bem deve ser feito com discrição e com o coração. As pessoas ao redor estavam completamente impressionadas. Muitas delas tentavam se lembrar das vezes em que haviam rido ou feito comentários maldosos sobre Cecília. Outras,
tocadas pelas palavras de Gustavo, lançavam olhares de desculpas não ditas na direção dela. Afinal, quem ali poderia imaginar que uma pessoa tão simples era, na verdade, uma grande benfeitora? Era como se cada um dos presentes estivesse repensando o próprio comportamento, questionando as primeiras impressões que tiveram daquela mulher humilde. Valentina estava em choque, incapaz de processar tudo aquilo. A raiva e a vergonha lutavam dentro dela, enquanto tentava manter a aparência de indiferença. Mas estava claro que Gustavo havia destruído qualquer plano que ela tivesse naquela noite. E o pior era que ele não parecia ter feito isso de propósito, ele apenas estava honrando Cecília de maneira genuína, sem saber o que estava acontecendo por trás. As pessoas começaram a se aproximar de Cecília, algumas para parabenizá-la, outras para pedir desculpas de maneira discreta. Ela, visivelmente emocionada, tentava responder a todos, mas suas palavras saíam entrecortadas pela surpresa e pela humildade. Gustavo, que continuava ao seu lado, sorria com satisfação, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Alguns dos convidados mais influentes começaram a se oferecer para apoiar as causas de Cecília. Foi como se, ao ouvir sua história, todos sentissem a necessidade de participar daquele trabalho tão nobre. Para eles, o que antes era apenas mais uma festa, havia se tornado um momento de reflexão. Cecília, sem sequer pedir, havia tocado o coração de cada pessoa naquele salão. A festa, que deveria ter sido uma noite de celebração para Valentina, estava agora completamente transformada. Ela, que sempre se orgulhou de controlar tudo e todos ao seu redor, não sabia como reagir. De alguma forma, seu plano cruel havia se voltado contra ela, e sua maior tentativa de humilhar Cecília havia se tornado sua maior derrota. Com o passar dos minutos, a festa inteira parecia girar em torno de Cecília. As risadas maldosas tinham desaparecido, e o respeito pela Tanja desconhecida crescia a cada segundo. Cecília, ainda cercada pelos convidados, sentia-se desconcertada com a forma como todos a tratavam agora. De uma hora para outra, ela havia se tornado o centro das atenções, mas não como Valentina havia planejado. Em vez de risos e deboches, os olhares para ela eram de admiração e respeito. Cada pessoa que se aproximava fazia questão de lhe agradecer, de parabenizá-la pelo que havia feito de forma anônima e altruísta. Era uma situação nova e inesperada, mas, mesmo diante de tudo aquilo, Cecília mantinha sua simplicidade. Ela não esperava e nem queria elogios, mas os recebia com humildade, tentando ao máximo lidar com o assombro e a emoção que sentia. Ao seu redor, várias pessoas faziam perguntas, queriam saber mais sobre como ela havia conseguido ajudar tanta gente sem nunca querer nada em troca. Alguns diziam o quanto sua história os havia tocado, e outros prometiam apoio para as causas que ela defendia. Cecília sorria e agradecia, mas ainda estava visivelmente emocionada com tudo aquilo. Seus olhos brilhavam, e em sua expressão era fácil ver que o carinho que ela recebia era algo que vinha como uma surpresa. Porém, entre todas as pessoas ao redor de Cecília, havia uma figura que estava ainda mais tocada pela situação, Valentina. Ela assistia à cena de longe, incapaz de processar todos os sentimentos que borbulhavam dentro dela. Nunca imaginou que Cecília tivesse uma vida tão rica em significado e que ela fosse alguém tão nobre e generosa. No fundo, tudo aquilo fazia Valentina se sentir pequena, como se estivesse olhando para alguém que, com tão pouco, era capaz de dar muito mais do que ela jamais havia oferecido a qualquer pessoa. A vergonha pesava como um fardo em seus ombros, e o rosto de Valentina refletia um misto de surpresa, constrangimento e arrependimento. Ela queria se afastar, sair daquela festa e deixar aquele sentimento de fracasso para trás, mas ao mesmo tempo sabia que isso não mudaria o que ela tinha feito. No fundo, Valentina sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o que. Foi então que, depois de um longo momento em silêncio, Cecília, parecendo perceber a expressão de Valentina, fez um gesto sutil para que ela se aproximasse. Com os olhos um pouco arregalados e os passos hesitantes, Valentina foi em direção a Cecília, sem saber o que esperar. Cecília, por outro lado, parecia tranquila, como se soubesse exatamente o que dizer. Quando as duas ficaram frente a frente, os convidados ao redor diminuíram as conversas, criando uma pequena atmosfera de silêncio entre elas.
Valentina estava com o olhar baixo, mas Cecília a encarava com um semblante calmo e uma gentileza que, de certa forma, surpreendia. Ela não parecia ressentida ou magoada, pelo contrário, seu olhar era de compreensão. Depois de um breve silêncio, Cecília começou a falar com uma voz serena, mas firme o suficiente para que Valentina e os que estavam próximos pudessem ouvir. Sabe, Valentina, todos nós temos escolhas. Ninguém é obrigado a fazer o bem, mas também ninguém é proibido de mudar. As palavras saíam de forma tão simples, e ainda assim eram carregadas de uma verdade tão profunda que Valentina sentiu seu coração acelerar. Cecília não estava ali para julgá-la, para apontar os erros que ela havia cometido. Estava ali para falar com honestidade, de um jeito que só alguém como ela poderia fazer. Valentina, ainda surpresa com a atitude de Cecília, finalmente ergueu o olhar e a encarou. Em seus olhos havia uma mistura de medo e curiosidade. Ela estava acostumada a lidar com pessoas interesseiras, com aqueles que estavam ao seu redor apenas por causa de sua fortuna e influência. Mas ali estava Cecília, que poderia muito bem ter demonstrado rancor, ou até desprezo, e mesmo assim ela permanecia calma, quase como se estivesse ali para confortá-la. Isso mexia ainda mais com Valentina. Cecília então continuou: durante muito tempo, pensei que a verdadeira felicidade estava nas coisas simples, naquilo que a gente faz de coração. E ainda acredito nisso. Ela deu um pequeno sorriso e olhou ao redor, como se quisesse compartilhar aquele pensamento com todos. O que o dinheiro e a posição me ensinaram foi que podemos ser felizes de verdade apenas quando damos valor às coisas que têm sentido para nós, e não para os outros. Valentina ouvia tudo atentamente, sem interromper, como se aquelas palavras fossem algo que ela precisava ouvir há muito tempo, mas nunca teve a oportunidade. Cada frase de Cecília parecia ecoar dentro dela, como uma espécie de reflexão que a fazia se questionar sobre suas escolhas e atitudes. Ela percebia que Cecília não a estava culpando, mas também não estava tentando convencê-la de nada. A simplicidade com que Cecília falava tornava tudo ainda mais poderoso. E então Cecília, com uma expressão serena, disse algo que fez com que Valentina sentisse o impacto daquelas palavras como um raio. O que você vê em mim, Valentina, não é algo especial ou único. Todos nós podemos ser melhores do que fomos ontem. Todos temos a capacidade de aprender com os nossos erros e crescer, se decidirmos dar o primeiro passo. Ela pausou, dando tempo para que Valentina absorvesse aquilo. Valentina, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escorrer, finalmente sentiu o peso de suas próprias ações. Ela percebia que tudo aquilo não era uma lição de moral, mas uma chance, um lembrete de que o caminho que ela tinha escolhido não era o único possível. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém estava olhando diretamente para ela, não pela riqueza ou pela posição que ocupava, mas pela pessoa que ela poderia ser, caso decidisse mudar. Cecília então se aproximou um pouco mais e, com uma voz ainda mais suave, disse: Eu não julgo você, Valentina. Todos nós cometemos erros. Mas, às vezes, a gente só precisa de alguém que nos mostre que é possível fazer diferente. E, se quiser, eu estarei aqui para ajudar você a encontrar esse caminho. Essas palavras atingiram Valentina de uma forma que ela jamais esperaria. Ela sentiu o coração apertar e a vergonha se transformar em uma vontade genuína de fazer algo bom, algo que nunca havia experimentado antes. Cecília havia perdoado sem que ela precisasse pedir, e aquilo era mais do que ela merecia. Era um tipo de compaixão que ela nunca pensou que alguém pudesse demonstrar, especialmente alguém que ela mesma havia tentado humilhar. Naquele momento, as palavras de Cecília criaram uma conexão profunda entre elas. Valentina sentiu que, ali, no meio da festa que deveria ser seu palco de poder, havia encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: o respeito verdadeiro e o perdão genuíno de uma pessoa que era tudo o que ela jamais havia sido. Cecília, com a mesma serenidade de antes, deu um passo para trás, deixando Valentina absorver tudo o que havia sido dito. Ela sabia que, de alguma forma, aquelas palavras ficariam com Valentina e a ajudariam a refletir sobre o que realmente importava na vida. Aos poucos, os convidados ao redor voltaram a se movimentar, a festa retomava seu curso, mas nada parecia o mesmo. A festa acabou,
mas Valentina não conseguiu dormir naquela noite. Ela ficou deitada na cama, olhando para o teto, com as palavras de Cecília ecoando em sua mente. A cada frase lembrada, um novo sentimento a invadia, sentimentos que ela nunca antes experimentara. A ideia de que todos têm uma chance de fazer o bem parecia algo simples, mas, para Valentina, soava quase como um enigma. Ela, que sempre acreditou que felicidade era sinônimo de luxo e poder, se sentia agora perdida, como se estivesse diante de um espelho que revelava partes de si que ela sempre ignorou. As horas passaram, e, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, Valentina sentiu uma necessidade urgente de fazer algo diferente, algo que realmente tivesse sentido. Foi então que decidiu ter uma conversa franca com os pais, algo que evitava há muito tempo. Eles estavam na sala de estar, tomando café e discutindo alguns detalhes de um novo negócio, como faziam quase todos os dias. Quando Valentina entrou, com uma expressão séria e determinada, os dois notaram que algo estava diferente. Ela se sentou à frente deles e, com um tom de voz calmo, começou a falar. Quero mudar algumas coisas na minha vida, disse ela, de maneira direta. Os pais a olharam com curiosidade, mas também com uma certa desconfiança. Valentina era a filha que sempre seguiu as tradições da família, que sempre aceitou o modo de vida que eles impunham, sem questionar. Mas agora, ela parecia disposta a desviar do caminho que haviam traçado para ela. O pai foi o primeiro a responder, franzindo o senho. Como assim, mudar? Você está indo muito bem, Valentina. Já tem tudo o que qualquer pessoa desejaria. O que mais você quer? Para ele, a ideia de mudança não fazia sentido. Na cabeça dele, ter sucesso e acumular bens era a única forma de estar no controle e de ter uma vida plena. No entanto, Valentina respirou fundo e explicou. Não é que eu não seja grata pelo que tenho, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ter tudo isso não é o suficiente. Eu percebi que, por muito tempo, estive cega para o que realmente importa. Ontem, Cecília me mostrou algo que eu nunca tinha enxergado. Ela tem tão pouco, e ainda assim fez muito mais pelo mundo do que eu com tudo que possuo. Eu quero ser alguém que faz a diferença, alguém que ajuda de verdade. A mãe, surpresa com o tom sincero da filha, tentou intervir. Mas, querida, você não precisa mudar nada. Nós trabalhamos duro para que você tivesse tudo o que quisesse. Não acha que já fazemos o suficiente? Valentina percebeu, pela primeira vez, que seus pais estavam presos em uma lógica de vida em que acumular riquezas era a única coisa que importava. Ela via nos rostos deles o espanto de quem ouve algo completamente fora da realidade. Eu sei que vocês deram o melhor de si para me proporcionar essa vida, ela respondeu, com um tom mais suave. Mas eu não quero apenas receber. Quero retribuir de verdade, ajudar as pessoas. A Cecília me mostrou que o verdadeiro valor da vida está em dividir, em compartilhar aquilo que temos. Valentina fez uma pausa, observando a reação dos pais, que pareciam processar o que ela dizia com certa dificuldade. Depois de uma conversa longa e repleta de sentimentos confusos, Valentina finalmente se levantou, decidida a não esperar pela aprovação deles. Aquela era uma jornada que ela precisaria trilhar por conta própria, mesmo que sua família não entendesse. E, pela primeira vez, ela sentiu uma sensação de liberdade e clareza. Não precisava que ninguém a aprovasse, precisava apenas dar o primeiro passo. No dia seguinte, Valentina foi até a casa de Cecília. Dessa vez, não como uma patroa, mas como alguém que buscava aprender. Quando Cecília abriu a porta, foi surpreendida pela visita inesperada. Valentina, com um sorriso tímido, explicou o motivo de sua presença. Quero sua ajuda para começar algo novo. Quero fazer parte das coisas boas que você faz, das causas que você apoia. Quero que me ensine a dar um verdadeiro significado à minha vida. Cecília, com a gentileza de sempre, sorriu e a convidou para entrar. As duas passaram o dia conversando sobre as coisas que Cecília realizava em segredo, os projetos que apoiava, e o impacto que pequenas ações tinham nas vidas das pessoas. Cecília falava sobre cada história com um brilho nos olhos,
mostrando a Valentina que as mudanças significativas aconteciam no dia a dia, em gestos simples, mas que carregavam uma força enorme. Ela explicou como começou com pequenos atos, ajudando uma família do bairro onde morava, depois uma instituição que cuidava de idosos e, mais tarde, escolas e hospitais. Tudo feito sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de saber que alguém estava sendo beneficiado. Valentina ficou impressionada com a dedicação e o amor que Cecília colocava em cada ação. Em silêncio, ela absorvia tudo, se questionando como alguém tão humilde tinha encontrado tanta grandeza no simples ato de doar. A vontade de fazer parte daquilo crescia cada vez mais dentro dela. Pela primeira vez, Valentina sentia que seu desejo de ajudar era genuíno, que não estava pensando em aplausos ou em reconhecimento. Estava pensando nas pessoas, no impacto real que podia causar. Com o tempo, Valentina e Cecília começaram a visitar comunidades juntas, conhecer pessoas em situação de vulnerabilidade e descobrir as necessidades de cada uma delas. Aos poucos, Valentina aprendeu que ajudar não era apenas doar dinheiro ou bens materiais. Muitas vezes era escutar, oferecer apoio e compreensão. E isso era algo que ela jamais imaginou que pudesse fazer. Valentina conheceu pessoas que nunca havia notado antes, gente que vivia próxima dela, mas que parecia invisível aos olhos da alta sociedade. Ela conheceu famílias que lutavam diariamente para sobreviver, crianças que sonhavam com um futuro melhor e idosos que carregavam histórias profundas. A cada nova experiência, Valentina sentia que sua vida ganhava cores que ela nunca tinha conhecido. Cecília se tornava não apenas sua guia, mas também uma amiga e uma inspiração constante. Elas começaram a organizar eventos para arrecadar fundos, campanhas para doação de alimentos e roupas, e Valentina fazia questão de participar de cada etapa, de colocar a mão na massa e de se envolver pessoalmente com as causas. Com o tempo, ela foi transformando essa nova jornada em um projeto sólido, algo que se espalhava e tocava a vida de muitas pessoas. Esse novo caminho não era fácil, e Valentina teve de enfrentar a incompreensão de amigos e até de familiares que viam sua transformação com estranhamento. Para muitos, aquilo parecia uma loucura, uma fase passageira. Mas Valentina sabia que essa jornada era real, que cada novo dia lhe trazia uma satisfação que ela jamais havia experimentado. Seu nome começou a ser associado a causas sociais e a projetos de impacto, mas, ao contrário do passado, ela agora evitava as câmeras e os eventos de luxo. Preferia estar onde era realmente necessária, onde sua presença significava algo. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber a sinceridade em suas ações, e mesmo aqueles que duvidavam passaram a admirá-la. Valentina havia se tornado uma mulher diferente, alguém que finalmente compreendia o verdadeiro valor da vida. Os olhos de Cecília brilhavam de orgulho sempre que via a nova Valentina em ação, dedicando seu tempo e sua energia para ajudar os outros. Ela sabia que cada escolha e cada mudança haviam sido sinceras, que Valentina estava, finalmente, seguindo seu próprio caminho. Naquele sábado ensolarado, Cecília participava de mais um evento de caridade. Estava animada e cheia de energia, ajudando a organizar uma feira ao ar livre para arrecadar fundos e doações para uma comunidade próxima. O evento era simples, mas alegre, barracas coloridas, famílias se reunindo para fazer doações e comprar artesanato local, crianças correndo e rindo pelo espaço, e voluntários distribuindo lanches e ajudando a guiar os visitantes. Cecília amava estar ali, rodeada de pessoas e contribuindo para uma causa que tocava seu coração. Foi em meio àquele ambiente vibrante e cheio de vida que Pedro a viu pela primeira vez. Ele estava ali a trabalho, pois tinha sido convidado para apoiar a feira com uma contribuição financeira em nome de sua empresa. Pedro era um empresário bem-sucedido, um homem que muitos considerariam de sorte. Vinha de uma família de renome, tinha uma boa posição na sociedade e era conhecido por seu carisma e generosidade. Mas, por trás daquele sucesso, Pedro escondia um desejo genuíno. Ele queria encontrar o verdadeiro amor, alguém que o tocasse de forma profunda e que estivesse com ele pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Assim que chegou ao evento, Pedro avistou Cecília. Ela estava concentrada em ajudar um grupo de crianças que corria por ali, equilibrando-se entre entregas de sacolas de doação e distribuindo brinquedos que outras pessoas tinham doado.
O sorriso dela era suave, a voz calma, e o carinho com que tratava aquelas crianças era algo que chamava a atenção de todos ao redor. Mas, para Pedro, foi diferente. Ele sentiu seu coração bater mais forte ao vê-la ali, tão simples e tão autêntica. E quando os olhos dela cruzaram com os dele, foi como se algo despertasse. Cecília percebeu aquele homem a observando, mas achou que ele fosse apenas mais um dos visitantes. Afinal, ela estava ali para ajudar e orientar as pessoas, então não pensou muito sobre isso e continuou com seu trabalho. No entanto, Pedro não conseguia desviar os olhos. Ele a observava com um misto de curiosidade e encantamento, tentando encontrar uma desculpa para se aproximar. Depois de alguns minutos, Pedro, reunindo coragem, caminhou até Cecília. Aproximou-se com um sorriso amistoso, e ela, percebendo a aproximação, sorriu de volta, como costumava fazer com todos que participavam dos eventos. "Oi, você parece bem ocupada", ele disse, tentando soar descontraído. Cecília riu e assentiu. "Um pouco. Mas, sabe, é uma ocupação que gosto muito. Esses eventos são sempre uma boa oportunidade para ajudar." Ela falou com uma simplicidade que tocou Pedro profundamente. Havia algo de puro e genuíno em cada palavra dela, uma sinceridade que ele não costumava ver nas pessoas que conhecia. Ela não parecia se importar com a aparência dele, com o modo como ele se vestia ou com o que ele representava. Ela estava ali, presente, como se ele fosse apenas mais uma pessoa comum. Eles continuaram conversando por alguns minutos, e cada segundo que passava fazia Pedro se sentir ainda mais atraído por ela. Ele ficou sabendo sobre o trabalho que Cecília realizava em outras feiras, sobre as crianças que ajudava e sobre o impacto que cada evento trazia para as comunidades. Em troca, ele contou um pouco sobre si mesmo, sobre o quanto admirava o trabalho voluntário e sobre como estava feliz de estar ali. Cecília, sempre com aquele sorriso suave, ouvia cada palavra dele com atenção e curiosidade, mas sem qualquer traço de interesse material ou segundas intenções. Era como se estivessem conversando num mundo à parte, longe das expectativas que a sociedade sempre impunha. A certa altura, Pedro respirou fundo, tentando encontrar um jeito de prolongar aquele momento. Ele não queria ir embora sem vê-la de novo. Com um pouco de hesitação, perguntou: "Posso pegar seu número? Gostaria muito de conversar mais com você. Talvez tomar um café e saber mais sobre o trabalho incrível que você faz." Cecília, um pouco surpresa com o pedido, mas encantada com a gentileza e a sinceridade de Pedro, sorriu timidamente e aceitou. Eles trocaram números, e Pedro saiu dali com um brilho nos olhos que não conseguia esconder. Ao sair do evento, ele já sabia que encontrar alguém especial, alguém que talvez pudesse preencher o vazio que carregava há tanto tempo. Nos dias seguintes, Pedro e Cecília começaram a se falar com frequência. As conversas fluíam de forma leve, natural, e Pedro ficava cada vez mais surpreso com a profundidade e a simplicidade de Cecília. Ela lhe falava sobre os projetos em que se envolvia, sobre os sonhos que tinha e até sobre as dificuldades que enfrentava. Em troca, Pedro se abria como nunca tinha feito antes, falando sobre suas próprias frustrações e inseguranças, sobre como o sucesso, por vezes, não lhe trazia a felicidade que imaginava. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Cafés ao ar livre, caminhadas em parques e até visitas a novos eventos de caridade, onde Pedro fazia questão de apoiar as causas que Cecília promovia. A cada encontro, ele se apaixonava mais pelo jeito simples e sincero dela, por sua visão de mundo e pela força que ela encontrava nas pequenas coisas. E Cecília, aos poucos, também começava a se encantar por Pedro, não pelo que ele possuía, mas pela pessoa verdadeira que ele era. O amor entre eles crescia de maneira tranquila e natural, sem pressa e sem expectativas. Cecília se sentia acolhida, segura ao lado dele, e Pedro, por sua vez, sentia que, ao lado dela, finalmente encontrara o que tanto buscava, um sentimento verdadeiro e genuíno. As diferenças entre eles não importavam, Pedro sabia que o que mais admirava em Cecília era sua autenticidade, a forma como ela conseguia enxergar beleza e sentido em coisas que ele jamais havia notado. Eles passaram a frequentar lugares simples, onde podiam ser apenas eles mesmos, sem preocupações com status ou aparências.
Em um desses encontros, sentados num banco de praça enquanto observavam o pôr do sol, Pedro pegou a mão de Cecília e olhou fundo em seus olhos. Cecília, ele começou, com a voz calma, mas carregada de emoção, eu passei tanto tempo procurando algo que nem sabia se existia, e agora, ao seu lado, sinto que finalmente encontrei. Cecília sorriu, os olhos brilhando com a ternura que ela sentia por ele. Eu também sinto mesmo, Pedro. Ao seu lado, é como se eu pudesse ser apenas eu mesma. Aqueles encontros continuaram, e o amor deles foi crescendo de forma sólida e verdadeira. Pedro nunca deixou de apoiar o trabalho de Cecília, participando ao seu lado nos projetos de caridade e conhecendo ainda mais de perto as realidades das pessoas que ela ajudava. Ele via a beleza que ela trazia para cada evento, para cada família que conhecia, e isso só fazia seu amor por ela aumentar. Para ele, Cecília era uma mulher rara, que exalava uma bondade e uma paz que ele não encontrava em ninguém mais. O tempo passou, e Pedro e Cecília se tornaram um casal admirado por todos que conheciam sua história. Era como se o destino os tivesse colocado juntos, dois corações que finalmente encontraram um lar um no outro. Um dia, Pedro olhou para Cecília com os olhos cheios de amor e pediu sua mão em casamento. Cecília ficou surpresa e emocionada. Ela sempre soube que Pedro era especial, mas não imaginava que ele tomaria essa decisão tão cedo. Com os olhos marejados, ela sorriu e disse sim, aceitando construir uma vida ao lado dele. A notícia do noivado logo se espalhou entre amigos e familiares, que ficaram radiantes com a novidade. Pedro e Cecília começaram a planejar uma cerimônia simples e íntima, onde apenas as pessoas mais próximas estariam presentes. Cada detalhe era pensado com carinho, refletindo o amor e a cumplicidade que haviam cultivado. O grande dia de Cecília e Pedro chegou com a simplicidade e o calor que sempre desejaram. Cecília, sempre preferindo o que é modesto, optou por um casamento íntimo, ao ar livre, em um jardim rodeado de flores e árvores que ela tanto amava. Amigos próximos e familiares se reuniram ali, entre risos e emoções, para testemunhar essa união. Não havia luxos extravagantes ou decorações grandiosas, mas tudo estava impecável e cheio de carinho. As cores eram leves e naturais, com um toque especial de flores silvestres espalhadas em cada canto, em harmonia com a paisagem. Quando Cecília apareceu caminhando pelo pequeno corredor de pétalas, todos se calaram. O vestido dela era simples, mas perfeito, em um tom suave e caindo com leveza sobre seus ombros. Ela estava radiante, não tanto pelo vestido, mas pelo sorriso e pela paz em seu olhar. E Pedro, com o coração batendo forte, parecia não acreditar no que estava vendo. Ele tinha os olhos brilhando, como se naquele instante, tudo no mundo estivesse no lugar certo. Ele sabia que não era só a mulher com quem ia casar, já era alguém que fazia sua vida ter mais sentido, alguém que o inspirava a ser melhor. Valentina, a madrinha escolhida por Cecília, estava entre os convidados, sentada na primeira fileira. Para Valentina, estar ali representava mais do que apenas apoiar sua amiga, já era a confirmação de uma mudança profunda, um marco na jornada que começou naquela noite difícil, meses antes, na festa à beira-mar. Ela tinha um olhar terno, e embora mantivesse a postura elegante de sempre, havia algo diferente, uma emoção sincera, verdadeira. Ela olhava para Cecília com orgulho e admiração, percebendo o quanto aquela amizade transformou sua própria vida. Ao lado de Valentina estava Carlos, irmão de Pedro, que também foi escolhido como padrinho. Carlos era um homem discreto, de poucas palavras, mas com um jeito acolhedor. Desde que conhecera Valentina, sentiu uma curiosidade genuína por ela, uma vontade de conhecer o que havia além daquela mulher que muitos viam como fria e distante. A proximidade deles durante o casamento criou um clima sutil de expectativa e encantamento. Entre olhares e risos trocados, uma faísca nasceu ali, algo que ambos não esperavam, mas que era impossível ignorar. A cerimônia aconteceu de forma leve, com votos simples e sinceros. Pedro pegou as mãos de Cecília e, com uma voz suave e emocionada, disse o quanto ela havia mudado sua vida. Ele falou do amor, da paz que sentia ao lado dela, e de como admirava sua força e generosidade. Cecília, por sua vez, retribuiu, agradecendo por ele ser alguém que sempre a aceitou como ela era, sem querer mudá-la, alguém que a fazia sentir-se segura e livre.
Após os votos, veio o momento do beijo, seguido por uma salva de palmas e muitos sorrisos. O jardim parecia iluminado, não só pelo sol, mas por uma felicidade contagiante que se espalhava entre todos. Os convidados foram então para uma recepção simples, mas encantadora, onde havia música, risos, e um pequeno banquete com pratos caseiros, preparados com o carinho que tanto representava o casal. Os dias seguiram com a vida tomando seu curso, mas agora com uma nova alegria para Cecília e Pedro. O casamento foi apenas o começo, e logo mais uma notícia especial encheria o coração de todos: Cecília estava grávida. A notícia chegou de forma inesperada, mas trouxe uma felicidade tão grande que parecia inundar tudo ao redor. Pedro estava radiante, cuidava de Cecília com um carinho ainda maior, e Valentina estava sempre presente, visitando a amiga e acompanhando cada momento da gestação. O nascimento de João, o primeiro filho de Cecília e Pedro, foi um momento de pura emoção. Eles decidiram dar esse nome em homenagem ao pai de Pedro, um homem bondoso que sempre inspirou a família com seu exemplo de vida simples e honesta. Quando o pequeno João veio ao mundo, trazendo consigo uma energia doce e tranquila, parecia que tudo fazia sentido. Ele nasceu em um hospital pequeno e acolhedor, cercado pela família e amigos que se tornaram parte da história deles. Valentina foi uma das primeiras a segurar João nos braços, emocionada e sentindo uma conexão profunda com aquele bebê que, de alguma forma, representava também a sua própria jornada de transformação e renascimento. Os primeiros dias de vida de João foram marcados por visitas e muitas demonstrações de afeto. Valentina, em especial, estava sempre por perto, observando o desenvolvimento do sobrinho de coração e compartilhando com Cecília e Pedro momentos de pura simplicidade e união. Carlos também estava lá, cada vez mais próximo de Valentina, e a relação dos dois, que começou de forma discreta, ganhou força e significado com o passar do tempo. Entre uma troca de olhares e outra, Carlos e Valentina descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam e, aos poucos, o laço entre eles se transformou em algo mais profundo, algo que ia além da amizade e companheirismo. O lar de Cecília e Pedro, com a chegada de João, tornou-se um refúgio de amor e simplicidade. As manhãs eram marcadas pelo som do choro de bebê, que logo era acalmado com uma canção suave que Cecília cantava enquanto balançava João em seus braços. Pedro, mesmo com a rotina do trabalho, fazia questão de estar presente, ajudando no que podia e se emocionando com cada pequena descoberta do filho. Valentina e Carlos estavam sempre por perto, participando dos momentos importantes e criando um vínculo que ia além dos laços de amizade e família. Eles faziam parte daquela história de amor, de superação e de um novo começo, cada um ao seu modo, mas todos conectados pelo carinho e pelo desejo de construir algo verdadeiro. Na simplicidade daquele lar, tudo parecia florescer. Cecília, Pedro e o pequeno João construíam a vida em torno dos valores que realmente importavam, e isso tocava a todos ao redor, lembrando-os de que a verdadeira felicidade não estava em coisas materiais, mas na conexão, no amor e nas escolhas feitas com o coração. E assim, com o passar do tempo, aquele círculo de amizade e família crescia, formando uma teia de afetos que unia cada pessoa de maneira única, transformando todos que ali estavam.